Divulgadas imagens do bandido que estuprou uma jovem no começo do ano em Cariacica. A polícia tenta identificar o criminoso. 18 pessoas são investigadas por crimes de falsificação de documentos e adulteração de veículos. Entre os envolvidos estão pessoas que contratavam os serviços criminosos. Motociclista atropela adolescente em Vila Velha. O estudante está internado em estado grave. O suspeito continua foragido. Motorista que invadiu a contramão e provocou o acidente na BR-262 em Cariacica estava embriagado. O caso aconteceu em maio desse ano. A namorada dele morreu depois da batida. Contrato de empresa que fornecia a alimentação em presídios capixabas é cancelado pelo governo. Eram fornecidos produtos estragados ou com qualidade inferior ao determinado em contrato. Jovem encontrada morta em Cariacica é identificada pela polícia. Ela é uma pedagoga e tinha 2 filhos. Passeata de prevenção ao suicídio e valorização da vida. Os manifestantes apoiam a proposta para aumentar o guarda-corpo na terceira ponte. O Vá Noel começou vendendo água de coco numa caixa de isopor na praia, mas o negócio cresceu e ganhou shoppings da Grande Vitória. O TN ouviu uma consultora que fala o que é preciso para empreender e ter sucesso. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. O caso da jovem que foi violentada no começo do ano ao procurar emprego em Cariacica. A polícia divulgou imagens do homem suspeito de cometer o crime. As imagens mostram o momento em que o ônibus para em frente à plataforma. Repare na fila. O suspeito é esse homem que veste bermuda branca com listras, camisa e segura uma mochila. A vítima é essa mulher de blusa vermelha que aparece logo atrás dele. A vítima de 30 anos embarcou no ônibus aqui no terminal de Campo Grande, em Cariacica. O suspeito sentou ao lado dela no coletivo e começou a puxar papo. A jovem acabou dizendo que estava à procura de emprego e ia descer na rodovia do Contorno para distribuir currículos em algumas empresas da região. Aí o homem ofereceu ajuda e desembarcou junto com ela. Isso aconteceu na altura do bairro Nova Valverde. No meio do caminho, o homem desviou e a arrastou para um terreno baldio. Isso não é o primeiro caso que a gente tem aqui na delegacia, né, de mulheres procurando emprego e acontece coisas assim semelhantes. Só esse ano, 3 mulheres procuraram essa delegacia para denunciar um estupro. No ano passado, foram 9 casos, mas a polícia acredita que o número de vítimas é muito maior. A gente até acredita que seja um número maior, mas muitas mulheres ainda têm a vergonha de vir à delegacia, né, denunciar que passou por essa situação. Elucidar crimes desse tipo não é uma tarefa fácil. Geralmente, os estupros acontecem em lugares ermos, longe de câmeras de vigilância e não tem testemunhas. No caso dessa jovem, a polícia só conseguiu identificar o estuprador por causa do videomonitoramento do ônibus e do terminal. As investigações já duram 5 meses. Em busca de todos os rastros, policiais conseguiram até o flagrante do estuprador dias após o crime. Neste outro vídeo, ele sobe no coletivo de blusa rosa e parece vestir a mesma bermuda do dia em que abordou a vítima. Repare que ele fica um bom tempo parado na frente da roleta. Olhe bem para esse rosto e denuncie, caso saiba do paradeiro dele. Quanto à jovem, ela ainda carrega na memória todos os detalhes daquela tarde que deixou uma ferida aberta e que nunca vai cicatrizar. Esse homem aí marcou a vida dela da pior forma possível. Tô me sentindo mal, a pior mulher do mundo. Tô me sentindo arrasada, um lixo. A lição que eu tirei de mim mesma depois de ter passado por isso é que não devemos confiar nem no melhor amigo. Quem tiver informações do suspeito, ligue para o Disque Denúncia 181. Quadrilha que vendia carros roubados e documentos falsos é descoberta pela polícia. O grupo também é acusado de invadir contas bancárias de empresas.
A organização criminosa agia no estado comercializando documentos falsos e carros roubados, além de oferecer quitação de débitos com dinheiro furtado mediante fraude eletrônica. Lamentavelmente, o que a gente constatou é que algumas das pessoas que entraram em contato com essa quadrilha o fizeram até por conta de valores relativamente pequenos. Às vezes a pessoa tinha um débito de R$ 1.500 e tinha um contato com a quadrilha para tentar reduzir esse débito pagando de maneira ilegal R$800, R$1.000, e também pessoas que tinham alguma dificuldade na obtenção regular dos documentos, seja, por exemplo, de uma carteira de trânsito, uma carteira de habilitação, a pessoa não era aprovada nos exames e aí recorria a esse meio fraudulento, ou uma pessoa que precisava de algum documento de um veículo e não conseguia das formas legais. Várias empresas dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná foram vítimas da quadrilha. Tiveram as contas bancárias hackeadas e furtadas. Eles realizavam a subtração desses valores dessas contas, utilizavam esses valores para realizar a quitação de débitos. Normalmente eles cobravam em torno de 60% a 70% do valor do débito para estar realizando a quitação. O policial militar da reserva Alfredo de Souza, de 62 anos, vulgo Alfredão, a despachante clandestina Andréia Ferreira Leone, de 44, e o empresário Naudianer Vieira da Silva, de 54, eram os cabeças da quadrilha. Andréia e Nessivaldo Oliveira de Jesus, que era quem providenciava placas frias para a quadrilha, estão foragidos. Além dos criminosos, a polícia indiciou 10 clientes da quadrilha por receptação ou uso de documentos falsos. É que durante as investigações ficou comprovado que todos eles procuraram pelo serviço sabendo que tratava-se de atividade ilícita. As pessoas que foram enquadradas como clientes da quadrilha responderão, a depender do caso, ou por uso de documento falso, quando elas adquiriram esse documento para uso próprio, ou por receptação, quando adquiriram veículos de forma adulterada e irregular. O abuso de bebida alcoólica foi o que provocou o acidente que matou uma universitária na BR-262 em Cariacica em maio desse ano. Segundo a polícia, o motorista Raniele Seixas, de 33 anos, estava com sinais de embriaguez e dirigindo na contramão quando bateu de frente em outro veículo. Além do motorista e da vítima, outras 2 mulheres estavam no carro e sofreram ferimentos leves. Eles haviam acabado de sair de uma casa de shows por volta de 3h30 da manhã. O delegado diz que, em depoimento, as 2 amigas de Daniele, que também estavam no carro, afirmaram que todos haviam ingerido quantidade grande de bebida alcoólica. Durante as investigações ficou comprovado que o motorista, o Raniele, ele consumiu bebida alcoólica desde as 8 horas da noite até as 3h30 da madrugada na boate. A tragédia aconteceu no dia 7 de maio desse ano, nesse trecho da BR-262 em Cariacica. Segundo as investigações, Raniele não quis fazer o teste do bafômetro no local, mas o teor alcoólico encontrado no sangue da vítima dá uma ideia do quanto ele poderia ter bebido. Eles fizeram um pequeno tour alcoólico. Eles passaram por um barzinho antes, por volta de 8 horas até 9 e pouco da noite. Consumiram cerveja no barzinho. Após o barzinho, pararam num posto de combustível, consumiram mais cervejas. Raniele foi autuado por lesão corporal e homicídio doloso, por ter assumido o risco de causar acidente. Além disso, o delegado pediu à Justiça a suspensão da CNH de Raniele e que ele fique proibido de frequentar bares, restaurantes e boates. Percebeu que estava de forma imprudente na contramão, não retornou à via e continuou até tentar um retorno mais fácil, ao invés de fazer o correto, que seria encostar o veículo. O caso do adolescente atingido por uma moto em Vila Velha. Ele continua internado. O condutor fugiu sem prestar socorro. O garoto olha para os lados e aguarda o momento para atravessar. Do outro lado da rua, um colega parece conversar com ele. O menino então decide ir até o amigo e, sem perceber, uma moto em alta velocidade surge, o atingindo em cheio. O impacto forte chega a arrancar o tênis do garoto. Mesmo assim, o motociclista não para ajudar a vítima. A própria população se desespera e tenta socorrer o menino. A vítima foi Murilo Márcio Poletti Emerick, de 13 anos. Ele estava indo para a escola. Neste vídeo, Murilo aparece internado no Hospital Infantil de Vitória. O pai relata que o garoto não está se lembrando de familiares. Me reconhece como pai, ele tem a confiança, ele olha, me abraça,
fala que me ama. Quando qualquer um pergunta como é que é o nome do seu pai, ele não lembra. Como é que é o nome da mãe, ele não lembra. Não lembra que tem um irmão. O acidente foi na segunda-feira, por volta de 1h da tarde, na estrada Jerônimo Monteiro, no bairro Garoto, em Vila Velha. A via é de grande movimentação de pedestres, ciclistas, carros e motos. O problema é que, segundo a população, os condutores costumam trafegar em alta velocidade. A Prefeitura de Vila Velha disse que vai enviar uma equipe ao local para fazer uma análise e tomar as medidas necessárias. Quem tiver informações do motociclista, ligue 181. Governo suspende contrato com empresa que fornecia alimentação para presídios capixabas. Ao invés da carne de boi, os presos comiam máscara suína, uma parte do porco de qualidade ruim. O leite foi substituído por uma bebida láctea, um derivado de baixo valor nutritivo. E o presunto, que acompanhava os pães, estava visivelmente estragado. Essas, entre outras irregularidades descobertas por uma fiscalização da Secretaria de Justiça, fizeram com que o contrato de uma empresa de alimentação fosse encerrado pelo governo. A empresa ela forneceu alimentos que não estavam previstos no contrato, forneceu também alimentos impróprios para o consumo. Isso tudo foi descoberto através de uma fiscalização da própria Secretaria da Justiça, que depois, em parceria com a Seconte, as investigações foram aprofundadas e foram detectadas isso aí, que são infrações punidas pela lei anticorrupção. Ficou confirmado que os presos tiveram problemas de saúde devido à alimentação de má qualidade. As mudanças não previstas foram descobertas há 2 meses. E no dia 15 de agosto, o serviço dessa empresa foi encerrado por descumprimento de contrato e fraude. Essa empresa mantinha 13 contratos com o governo do estado e juntos chegavam a cerca de 4 milhões de reais por mês. O serviço prestado fornecia 40 mil refeições diárias para mais de 10 mil detentos em presídios nos municípios de Viana, Guarapari, Cachoeiros de Itapemirim, Linhares e Colatina. Para não interromper o serviço de alimentação, o governo fechou o contrato com os fornecedores, que ficaram em segundo lugar nas licitações, pelo mesmo valor atual. Hoje, a Secretaria de Controle e Transparência deu início a um processo administrativo de responsabilização contra a empresa. A decisão tomada teve como base a Lei Anticorrupção de 2013. A empresa agora tem 180 dias para dar uma resposta e, ao final do processo, pode ser penalizada. Essa empresa ela pode ser punida com multa, ela pode ser penalizada com a impossibilidade de contratar novamente com a administração, pode ter sua personalidade jurídica encerrada e pode ser obrigada a ressarcir o dano que porventura tenha praticado. Nós tentamos falar com a empresa, mas não conseguimos. Passeata de valorização da vida e prevenção ao suicídio toma conta das ruas da capital. A manifestação tinha uma mensagem simples e clara: preservar a vida. Essas pessoas se reuniram hoje em frente à Assembleia Legislativa em Vitória para chamar a atenção dos capixabas sobre o suicídio. Com faixas e camisas amarelas em menção ao mês de setembro, mês de combate ao suicídio, eles saíram em uma caminhada por volta das 5 horas da tarde. O destino era a Praça do Pedágio da Terceira Ponte. Uma forma de diminuir o número de suicídios aqui no estado, defendida por esses manifestantes, é a proteção de vidro no guarda-corpo da Terceira Ponte. O projeto foi apresentado na última sexta-feira para a Rodosol e agora aguarda aprovação. Elaborada pela Agência de Regulação de Serviços Públicos, a proposta é colocar uma estrutura em toda a extensão da ponte. A altura do guarda-corpo, que hoje é de 1,20 m, chegaria a 2,10 m. As pessoas têm ficado deprimidas quando nós passamos na Terceira Ponte e tem alguém se jogando. Então, nós queremos a proteção. A Polícia Militar de Trânsito e a Guarda Municipal acompanharam a caminhada. Uma faixa da Avenida Américo Buais foi reservada para os manifestantes. Por ser próximo ao horário de rush, o trânsito começou a engarrafar, mas o grupo garante que é por uma boa causa. Nós queremos falar também para aqueles que hoje, talvez por uma questão de depressão, de angústia, por problemas, estão pensando na morte. Nós queremos dizer que não. Jesus tem poder para transformar a sua vida e fazer você uma pessoa feliz. E agora um exemplo de persistência, planejamento e sucesso. Veja na reportagem de Felipe Chicarino. Trabalhar com esta vista não é para qualquer um.
Já são 9 anos labutando na beira da praia de frente para o mar. Mas os negócios do Rei do Coco mudaram. E para melhor. Agora, Vanuel, além do sol, vai contar também com o ar-condicionado. Vanuel começou vendendo coco na caixa de isopor. Depois passou para um reboque. Em seguida, um caminhão. E agora, também nos shoppings. Mas não pensem que foi uma construção fácil. Sempre me preocupei em economizar para no futuro poder crescer. Eu passei uma época achando que não ia conseguir isso, mas agora, chegando nesse momento agora, está vendo que realmente valeu a pena ter feito as economias que a gente foi fazendo no dia a dia para chegar onde estamos hoje. E ele buscou ser diferente. Campanha de doação de livros, brincadeira com a sogra e promoções. 1 litro por 1 centavo? Se tá caro é a sogra que mandou colocar, se é promoção é a sogra que mandou fazer, e se todos os motivos a gente coloca para a sogra, tá? E aí, esse 1 centavo aqui é culpa da sogra também? 1 centavo, ela que tá juntando aqui esse 1 centavo aqui, quem tiver uma moedinha, troca, que ela que reembolsa depois a diferença, entendeu? E tem outros diferenciais que o pessoal da praia reconhece. Eu acho assim mais organizado, mais limpo, né? Mais garantido. Para esta especialista em negócios, Vanuel é um mito, um case de sucesso. Ele é um sucesso, como muitos outros brasileiros que precisam sobreviver no mercado atual tão competitivo, né? Então ele mostrou que ele tem atitude, diferente de muitos outros que não, né? Que estão paralisados pelo medo. E para quem não é mito como o Vanuel, o que fazer? A diferença é que não adianta buscar essa garra apenas com conteúdo curricular, apenas com informações. Ele sabe exatamente o que ele quer. Essa é a diferença de pessoas que não deram certo no seu empreendimento. Não pode sair abrindo um negócio, né, no mercado atual sem entender o mínimo do que ele está comercializando. Fazer um estudo, né, econômico, fazer um estudo cultural do que ele está vendendo e principalmente ter planejamento, porque sem planejamento não se vai muito longe. E o crescimento do Rei do Coco, será que já cessou? Parece que não. E para onde agora? Não sei, vamos ver. Para outros estados, já tem gente às vezes me convidando para poder montar uma parceria nos Estados Unidos. Há tempos atrás, quando eu estava na caixinha, eu achei que nunca ia sair da caixa. Ia ficar sempre toda a vida lá. Aí quando as coisas foram crescendo, a gente começou a sonhar um pouco mais e agora estamos aqui realizando um sonho e agora acredito que vamos continuar a ter novos sonhos agora para o futuro. Ótimo exemplo, né? E a seguir, familiares identificam mulher encontrada morta em Cariacica. A vítima era uma pedagoga. A gente já volta. Identificada a mulher que foi encontrada morta no começo da semana em Cariacica. A vítima foi identificada como Isabela Ferreira Javarini, de 26 anos. Ela era pedagoga e morava perto do local onde foi morta. A jovem foi assassinada com um tiro na testa no bairro Piranema. O corpo foi encontrado num terreno baldio. O crime ainda é um mistério para familiares e amigos. Isabela era separada, mas mantinha uma relação amigável com o ex-marido que mora fora do estado. Ela deixa 2 filhos de 8 e 3 anos de idade. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre, uma boa noite e até amanhã.